para os apoiadores colocarem gasolina e participarem das motocicletas e das carreatas. Eles também estão pagando lanches, estão pagando ali e também estão pagando dinheiro mesmo para que eles adesivem os seus carros e motos com aquelas peças publicitárias. A gente sabe que não pode, isso é crime. Então eu não vou chover no molhado. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: qual é a punição para o candidato e para o eleitor? Porque se for uma multa de 10 mil, de 20 mil, vamos lá, de 100 mil, que seja, tem candidato gastando 4 milhões, isso aí ele pode até pôr no orçamento. Sim. Então eu queria que o senhor explicasse quais as punições previstas em caso de abuso do poder econômico. A pergunta do Ari, ela é bem interessante, porque a gente precisa entender que uma carreata desta, ela pode estar inclusive na prestação de contas do candidato. Pode estar lá o gasto de gasolina. Só que o Ari está trazendo um fato diferente disso que eu estou falando. Ele está falando de um abuso de poder econômico. E abuso de poder econômico, Kátia, ele gera a cassação de um mandato. Ele gera, inclusive, se ainda estiver no período da análise do registro de candidatura, um indeferimento do seu registro. O abuso de poder econômico, ele é o crime mais grave durante as eleições. E essas práticas elencadas pelo Ari caracterizam? Caracterizam o pagamento para adesivar, o pagamento para utilizar aquela gasolina, o pagamento de lanches, isso tudo também caracteriza o abuso de poder econômico. Mas, Amadeu, eu queria trazer um fato interessante que eu venho ouvindo ao longo das eleições. A gente tem alguns clientes, que é um ponto, que também é a postura do eleitor. O eleitor, ele cobra para estar presente nesses eventos políticos. Não estou justificando que isso seja legal, o que o Ari deu de exemplo, mas também a gente precisa olhar esse outro lado. Uhum. Aí que está, não há punição para eleitor, né? Aí vamos, a pergunta tanto da Kátia como da Madela é interessante, mas o que leva à caracterização do abuso de poder econômico? Uma ação que nós chamamos de ação de investigação judicial eleitoral. E nela nós podemos colocar sim o eleitor. E o eleitor ele vai responder criminalmente. O candidato ele responde eleitoralmente, podendo perder seu mandato, criminalmente também, e o eleitor pode responder criminalmente junto à Polícia Federal. Kátia. Olha, eu ia perguntar exatamente isso, porque assim, a gente escuta muito, a gente que conversa com políticos nos bastidores, pós tudo que é filmado, que é gravado, e conversamos sim. Existe muito isso, inclusive eu já vi mensagens, né, no WhatsApp de eleitores, vereador, né, candidato, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e se o candidato for denunciado com uma mensagem, ele tem uma punição, e por parte do eleitor eu nunca ouvi falar, né, é um questionamento meu. E agora a minha pergunta realmente é em relação agora às principais vedações da TV, porque eu vejo que tem todo mundo focado em rede social, né, e um pouco se esquece do que se pode ou não fazer com o rádio e com a TV, né, os candidatos que estão aí pleiteando. E a gente também, como comunicador, a gente também precisa. E quem pode denunciar, como denunciar quando você identifica que o candidato excedeu. Perfeito. Na TV e na rádio, é muito semelhante com a rede social, mas qual é o principal ponto? Nós, como operadores do direito, ficamos atentos, o eleitor também pode ficar atento, ao que chamamos de uma inserção ilegal. Quando é essa inserção? É quando aquele tempo do vereador ele é utilizado pelo candidato a prefeito. E essa inserção legal, ela gera, de fato, uma vedação no próximo programa de TV e rádio para que esse candidato a prefeito não apareça. Então, há esta preocupação. E esta vedação ela já não existe para as redes sociais. Para a internet já não existe. Se o candidato a vereador quiser utilizar aquele seu tempo no Instagram, no Twitter, no TikTok, com o seu candidato a prefeito ao lado, sem problema nenhum. Mas na TV e rádio, que são os meios de comunicações de fato mais regulados pela Justiça Eleitoral, isso já não é possível. João Carvalho. As coisas que a gente tem acompanhado muito são a questão de manipulação de imagens, né? A trucagem, como a gente bem sabe, é vedada desde o dia de, acho que há 2 pleitos já é vedado esse tipo de trucagem, né? E a gente vê
é corriqueiro. Por exemplo, site de humor, o próprio adversário produz peças e joga na rede social. Muitas vezes um apoiador joga, ele compartilha com todo mundo. Eu queria saber até onde vai a solidariedade na responsabilidade pela peça. João, tua pergunta ela é interessante porque a gente já pode trazer, Amadeu, decisões desse ano 2024. Porque essa eleição de 2024 ela traz um diferencial, que é a questão da inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral veio e disse o seguinte: você pode usar a inteligência artificial, mas você tem que deixar expresso na sua publicação que está utilizando a inteligência. Quanto a esses exemplos que você deu, truncagem, utilização de voz em coisas que o candidato não falou, disse. Isso a gente entra com uma representação por propaganda eleitoral negativa e pede a exclusão disto. Aí o segundo ponto que você falou, Elcio, beleza, tira ali do Instagram, mas isso aí está nos WhatsApps. Como é que a gente faz para punir? Aí a gente precisa identificar as pessoas que estão repercutindo aquilo para fazer a denúncia eleitoral. Quer dizer, o compartilhamento em si já é uma participação ativa. Já é uma participação ativa, você tendo ciência já pode que aquilo é falso. Como um polo ativo numa ação. Já pode ser colocado como um polo passivo de uma ação eleitoral, sim. A denúncia ela pode ser feita pelo adversário e pelo Ministério Público, é isso? Perfeito, Amadeu. E também há uma possibilidade de ser feita. Hoje a gente está recebendo muita denúncia pelo Pardal e ela é interessante porque o eleitor vai lá, tira foto ou pega uma propaganda e inclui dentro do Pardal e o candidato é notificado. Explica o Pardal. E é bom que se esclareça, né, doutor, que ao contrário das outros ramos da justiça, o juiz tem poder de polícia, né? Ele precisa ser provocado, né? Isso é verdade. O juiz, o fato que o João está trazendo, ele possui um poder de polícia. Ele já possui por si só, mas durante as eleições isso é enaltecido, porque ele precisa agir ali de imediato. Explica o Pardal. O Pardal. O Pardal é um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral que você pode baixar tanto no iPhone como no Android. Você vai lá, se cadastra, mas quando for fazer a denúncia, você não precisa se identificar. Mas para ele eu preciso colocar a foto, o vídeo, o local e o horário que ocorreu. Um exemplo, ocorrido ontem, Amadeu, publicação de material de campanha com a foto da urna. Foto da urna não pode ser utilizada em material de campanha. Então já teve candidato sendo notificado por isso. Eu quero agradecê-lo, doutor, pela presença com a gente aqui hoje, pela entrevista, pelas informações que o senhor nos trouxe. Eu que agradeço e estou à disposição. Olha só, o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé foi repaginado. É uma nova estrutura, centro cirúrgico, suítes, apartamentos, atendimento, recepção.